Olá, eu gostaria de tratar nesse vídeo de alguns aprendizados sobre os processos de terceirização que esse lamentável episódio da morte do João Alberto numa loja do Carrefour trouxe à tona. De forma alguma eu quero diminuir o aspecto que eu acho que é o principal desse caso, que é o racismo estrutural que existe sim na nossa sociedade. Dificilmente a gente poderia imaginar que, se ele tivesse a cor da pele branca, que ele teria passado pelo que ele passou. Mas não é esse, no entanto, o foco aqui desse vídeo. A partir do que aconteceu no Carrefour, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre questões que a gente tem que estar atento na hora que decide pela terceirização. Os danos ao Carrefour são muito graves. Nós podemos ver em várias manifestações que foram amplamente divulgadas pela mídia, como que a imagem da organização está arranhada e é bem provável que a gente tenha, então, perdas importantes para a empresa em decorrência desse lamentável episódio. Agora, vocês já pararam para pensar que ninguém está falando nada sobre a empresa prestadora de serviço, a empresa terceira? Muitos nem sabem o nome dela. Ela certamente não terá as mesmas perdas, os mesmos prejuízos que o Carrefour teve, até porque, sendo uma empresa de menor porte, de menor tradição da marca, eles poderão simplesmente mudar o nome da empresa, ninguém nem saberá que é essa mesma empresa. O Carrefour está pagando, e certamente por muito tempo vai pagar, um preço muito alto pelo descuido que teve na terceirização e pela própria falta de uma política efetiva de combate ao racismo e ao preconceito. Mas eu tenho certeza que esse não é um caso isolado em termos de terceirização. Então, gostaria de apontar alguns erros que não devemos cometer. Um deles é tratar a empresa terceirizada como se fosse uma mera prestadora de serviços, ou seja, que é contratada, que aparece, faz alguma coisa e vai embora. Não é o caso. A terceirização não é representada por uma prestação de serviço, muito menos eventual, porque a terceirização se dá em parte do processo produtivo de qualquer organização. Outro erro capital é focar exclusivamente ou mesmo preferencialmente na redução de custos. A terceirização pode trazer custos menores? Pode sim, por vários motivos. Um deles é a escala. A empresa que é especializada naquele serviço que está prestando, por ter maior escala, ela tem condições de ter uma estrutura de custo mais enxuta e de repassar isso para quem a contrata. Um outro motivo de redução de custos é a maior flexibilidade. Por exemplo, se você tem o seu delivery terceirizado numa loja, ao invés de você ter que contratar um número de entregadores que atendam suas necessidades nos dias e horários de pico e fiquem ociosos em outros momentos, uma empresa terceirizada remaneja e não incorre no custo aí adicional, que é o custo do momento que eles não estão sendo utilizados. Agora, muitas vezes a economia se torna o que popularmente se diz que é uma economia porca. Para ganhar os contratos, há empresas que cortam caminhos, que precarizam extremamente o trabalho, e o trabalhador é o que mais paga por isso, para poder ter um custo menor do que as concorrentes e assim ganhar os contratos terceirizados. Qual deve ser o foco principal? Focar no core business, focar no centro, no coração do negócio, liberando os gestores para que eles tratem daquilo que pode diferenciá-los dos seus concorrentes, das suas competências diferenciadoras no mercado. Esse deve ser o principal motivo para a terceirização, acompanhado também de outro motivo importante,
que é contar com uma empresa terceira que, por ser especializada, faz o serviço melhor do que a contratante. Não deve ser, portanto, o foco exclusivo ou mesmo primordial na economia financeira. Outro erro comum é desprezar os cargos mais simples, que são normalmente aqueles que são mais terceirizados. Então, um segurança, no caso Carrefour, assim como uma recepcionista ou assim como alguém da limpeza, são cargos mais simples, mas eles são extremamente importantes. Todos fazem parte da equipe e todos têm um papel muito relevante na qualidade dos processos e no atendimento ao público, principalmente no caso de um comércio varejista. Então, eles são relevantes, podem ser terceirizados, mas devem merecer todo o cuidado para que tenham pessoas preparadas, em condições boas de trabalho, a prestar um bom serviço. Há também aspectos jurídicos importantes na terceirização. Tem que ser um contrato bem feito e esse contrato tem que ser constantemente fiscalizada a sua execução para que não ocorram problemas como, por exemplo, a dívida solidária de tributos que não foram pagos, como também a caracterização de vínculo empregatício. Para que esse vínculo não seja caracterizado, uma das coisas, por exemplo, que não pode haver é a pessoalidade na contratação. Você não pode contratar uma pessoa, você contratar um serviço. Não pode haver subordinação direta. Você não pode dar ordens formalmente para os trabalhadores da empresa terceira. Eles têm que receber ordens dos supervisores. Você tem que ter muito cuidado, então, com diversos aspectos jurídicos, os quais, no entanto, também não representam aqui o foco central de atenção nosso, que é mais gerencial. Também não podemos cair no erro de desconsiderar que os terceiros são parte da nossa força de trabalho. Eles têm que estar tão bem preparados quanto os trabalhadores efetivos. Eles têm que ter seu desempenho avaliado por critérios tão cuidadosos quanto os que são usados para avaliar os efetivos. Temos que ter controle sobre aquilo que eles fazem. No caso do Carrefour, por exemplo, foi noticiado que um dos dois vigilantes não tinha registro como vigilante. Então, ele certamente não tinha passado pela mínima preparação para aquele cargo, e o outro estava com seu registro vencido. Tem que ter controle sobre isso. E ainda as discriminações têm que ser combatidas. Eu já vi, por exemplo, uma situação de que numa determinada organização, os terceiros não podiam nem ser socorridos no ambulatório, na enfermaria, caso passassem mal, caso tivessem algum problema. Então, eles não são pessoas de segunda linha, de segunda categoria, são seres humanos que não podem sofrer o tipo de preconceitos que muitas vezes eles acabam sendo vítimas. E precisamos ainda garantir que não existam perdas de qualidade. E esse seria o primeiro cuidado que a gente precisa observar. Passando então agora do erro para os cuidados, nós temos que contratar organizações, empresas terceiras que façam, no mínimo, igual ao que a gente está acostumado a fazer antes de terceirizar. Isso é viável, desde que a gente tenha o cuidado de contratar não aquela que oferece o preço mais baixo, mas ter cuidado de contratar empresas qualificadas. Um outro cuidado é estabelecer parceria. E esse cuidado aqui, ele diz respeito àquilo que eu destaquei logo no início aqui dos erros, que é considerar a terceirização como uma mera contratação. Não é. A empresa terceira, ela tem que ser vista como parceira, comungando dos valores, dos propósitos, dos objetivos da empresa contratante. Também é muito relevante que a qualificação dos trabalhadores seja objeto de cláusulas do contrato e que seja colocada de forma muito clara na seleção das empresas que vão prestar o serviço. Como eu já destaquei, não é possível você escolher as pessoas que vão trabalhar dando uma
personificação a esse processo, mas você pode sim determinar em contrato os perfis que você quer. E você precisa, então, como gestor contratante da terceira, você tem que acompanhar se isso está sendo cumprido e o quanto essa empresa que você contratou está mantendo a qualificação necessária. É preciso que os terceiros eles também sejam expostos e aderentes aos valores da organização. Eles, como já disse anteriormente, não podem ser vistos como se fossem um corpo estranho dentro da organização. Eles precisam ser considerados como parte da força de trabalho e, para isso, os treinamentos, as ações de integração que são feitas pelos funcionários do próprio quadro precisam também ser promovidas para os funcionários terceirizados. E temos ainda a necessidade de buscar uma sinergia entre a equipe própria e a equipe de terceirizados. Os funcionários efetivos devem ser sensibilizados e capacitados para receber de um modo positivo seus colegas terceiros, de tal forma que eles estejam integrados na equipe. E, por fim, um outro cuidado, zelar pela dignidade. Não é possível que a gente tenha trabalhadores terceirizados com situações graves de precariedade laboral, com uma qualidade de vida no trabalho muito deficiente, que estejam passando por situações complicadas, sem uma remuneração adequada, sem os equipamentos de proteção, sem seus direitos garantidos. Isso precisa ser realmente preservado pela empresa contratada, sob uma rígida supervisão da empresa contratante. Bom, gente, então são esses aí os principais erros e os cuidados que eu recomendaria para quem está gerenciando o processo de terceirização. Fico à disposição, caso queiram entrar em contato comigo, aí estão os meus contatos, tá bom? Então, é isso que eu teria a dizer sobre a terceirização.